Desafio da atenção plena, parte 2. Na semana passada eu desafiei vocês a durante uma semana monitorar a rotina alimentar. E dei como tarefinha que vocês respondessem 5 perguntinhas sobre como estava a alimentação de vocês. Como promessa dívida, hoje eu voltei para trazer algumas dicas cronos para cada um desses pontos. Para você que está chegando hoje, eu me chamo Giovana Longo Silva, sou coordenadora do Grupo de Pesquisa Cronos e da Investigação Sonar Brasil. Esse aqui é o canal dessa pesquisa, onde a gente traz dicas de saúde, de alimentação e de sono para ajudar os participantes a melhorarem o estilo de vida. Para saber mais, clica nos links que estão aqui na descrição. E desde já eu peço que você dê um like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para nos ajudar a disseminar saúde em todo o país. Diário alimentar à mão, vamos lá para as dicas cronos de saúde de hoje. Eu espero que vocês tenham monitorado a alimentação durante uma semana, como eu pedi no vídeo da semana passada, porque hoje eu vou trazer algumas dicas relacionadas àquelas 5 perguntinhas que eu pedi para vocês responderem. Se vocês perderam esse vídeo, eu sugiro que vocês assistam para melhor aproveitar o conteúdo desse aqui. A primeira pergunta que eu pedi para vocês responderem era: qual o horário que vocês realizam as refeições? E pedi também que percebessem se esses horários são regulares ao longo dos 7 dias da semana. Se a sua resposta foi não para a questão da regularidade, eu sugiro que você comece por aí a mudança do seu padrão alimentar. O ideal, segundo a Crononutrição, é que a gente realize refeições todos os dias no mesmo horário, incluindo os finais de semana. Isso porque, como a gente já falou aqui em outro vídeo, o alimento ele é um dos principais sincronizadores dos nossos reloginhos biológicos. O principal é a luz, mas o alimento desempenha um papel muito importante também. Além disso, a partir do momento em que a gente passa a realizar as refeições todos os dias no mesmo horário, o nosso corpo exibe uma atividade antecipatória. Então, alguns minutos antes do horário programado para a realização das refeições, ele inicia a liberação de enzimas e a preparação para a assimilação e também para metabolizar, para digerir esse alimento. Portanto, a regularidade ela é extremamente importante para a saúde circadiana e também para a manutenção de um peso saudável. Pois é, padrões irregulares de alimentação vêm sendo associados a maiores valores de índice de massa corporal e maior risco para desenvolver sobrepeso e obesidade. Essa dica não é tão difícil assim de cumprir. Então, bora lá manter horários regulares nos 7 dias da semana? A segunda pergunta era qual o tamanho das refeições. Vocês comem mais em determinados horários do dia? E existe alguma situação que altera a quantidade de alimentos que você consome, como uma situação de ansiedade, de estresse ou alguma atividade em algum dia da semana específico? Caso você tenha percebido que existe uma diferença entre as refeições, e é muito comum que exista mesmo, eu sugiro que você atente para qual período do dia está havendo o maior consumo de alimentos. Segundo a cronobiologia, segundo a crononutrição, que estudam os efeitos temporais da alimentação no nosso estado nutricional, na nossa saúde metabólica, o que a gente percebe é que quanto mais tarde nós concentramos a nossa ingestão energética, maior é a probabilidade de um ganho de peso excessivo. Como o nosso corpo ele mantém uma ritmicidade circadiana, ou seja, nós temos oscilações que ocorrem ao longo de 24 horas, na primeira parte do dia, nós estamos num momento ótimo para digestão, para metabolização. À medida que o dia avança, ou seja, que a noite se aproxima, o nosso corpo vai gradativamente se preparando para o sono e para o jejum. Então significa que concentrar o maior consumo de alimentos no período da noite tanto pode comprometer a qualidade do seu sono, o início do seu sono, quanto aumentar o risco do desenvolvimento de obesidade e outras doenças metabólicas, como diabetes.
É muito importante também que você perceba se existem situações no seu dia a dia que te levam a compensar no alimento, a ter um maior consumo de alimentos. Então isso é muito comum, na verdade, né, na sociedade moderna, porque a gente tem situação de estresse no trabalho, que nos deixam ansiosos, preocupados, e nessas horas, muitas vezes, parece que tudo que a gente precisa para resolver a vida é um chocolate, um doce ou até mesmo um café. Só que essa forma de lidar com o estresse, ela acaba não sendo muito boa para a sua saúde. Então seria interessante que você buscasse nesses momentos estratégias como meditação, respiração controlada. A prática de yoga também pode te ajudar muito. As terapias holísticas em geral, elas nos ajudam muito a lidar com o estresse do dia a dia. Mas além da situação do estresse, a gente tem também a interferência da qualidade do nosso sono na nossa alimentação do dia seguinte. A gente já até falou disso aqui no canal. Quando a gente não dorme bem ou quando a gente dorme pouco, ocorre o aumento da fome hedônica e da fome homeostática. A fome homeostática é a fome fisiológica. Então ocorrem alterações hormonais na leptina, na grelina, no cortisol. E a gente também tem a alteração do apetite. Eu já falei aqui que a fome hedônica é aquela, você tem fome de quê? É quando o nosso corpo busca energia rápida. E aí ele pede, sem que a gente mande ele pedir, por açúcar, por chocolate, por alimento obesogênico, e isso não vai ser muito saudável. Então é interessante você perceber isso no seu dia a dia e, claro, cuidar do seu sono. A terceira perguntinha que eu pedi para vocês responderem foi o número de horas que vocês passam comendo e em jejum. Ou seja, o intervalo de tempo entre a última refeição da noite e a primeira refeição do dia. Já adianto que a gente não tem nenhuma recomendação pronta sobre o tempo que a gente deveria passar comendo e passar em jejum. Mas algumas pesquisas na área da crononutrição vêm demonstrando que restringir o tempo da janela alimentar para um período de 8 a 12 horas pode trazer alguns benefícios metabólicos. Mas hoje em dia a gente vê por aí um bando de protocolo maluco de jejum intermitente, que fala em passar somente 6 horas do dia comendo, mais de 18 horas em jejum. Isso tudo já é muito restritivo e eu acho que limita até o papel social que a alimentação tem na nossa vida. No entanto, passar de 10 a 12 horas por dia comendo não é algo tão restritivo assim. Afinal, é só a gente parar para pensar. Realizar o café da manhã às 7 horas da manhã e o jantar às 5, às 6 horas da noite não é nada muito diferente do que a gente já vem recomendando aqui no canal. A quarta pergunta era: as suas refeições são coloridas? Quando eu fiz essa pergunta, eu não estava me referindo a M&M's, não. Eu estava me referindo à infinidade de cores, de sabores e de texturas que a natureza nos oferece. Então a dica Cronos para essa pergunta é: bota a cor nesse prato. A quinta pergunta foi: quantos sabores você aprecia em cada refeição? E aí eu lembrei que nós temos 6 sabores dominantes: o doce, o salgado, o azedo, o amargo, o picante e o astringente. Você sabia que, segundo o Ayurveda, concentrar os 6 sabores em cada refeição ali no prato, além de auxiliar na saciedade, nos ajuda a equilibrar os elementos do corpo? Pois é. Mas a verdade é que a sociedade moderna acaba colocando somente o doce e o salgado na maioria das refeições. Mas se no seu caso você tinha os 6 sabores em cada refeição, parabéns! Todavia, se isso não aconteceu com você, eu sugiro que você dê novas experiências para o seu paladar. E vamos lá para alguns exemplos que você pode acrescentar aí no seu prato. Com relação aos doces, fica muito fácil, mas veja bem, eu não estou falando de açúcar refinado, nem de chocolate, não. A gente encontra muitos alimentos doces na natureza. A maioria das frutas entra nessa categoria. O azedo ou ácido a gente encontra nas frutas cítricas, no limão, no vinagre ou em produtos fermentados, como iogurtes e queijos. O sabor amargo a gente encontra em folhas verdes, como couve, rúcula, chicória, escarola, na casca do limão. O salgado dispensa detalhamentos, a gente encontra no sal.
E para fechar a composição do prato, o adstringente a gente encontra na maçã, na pera, em alguns tipos de repolho, de batata, de cenoura, feijão ou lentilha, por exemplo. Algumas pessoas simplesmente dizem que não gostam de determinados sabores e acabam ficando sempre ali naquela monotonia do doce do salgado. Mas eu queria que você tentasse se desafiar a novos sabores, a novos alimentos, a novas experiências. O nosso paladar, ele tem uma predisposição genética. Ele começa a ser formado, a ser definido desde que a gente está lá na barriga da nossa mãe. Nos primeiros 1000 dias de vida, ou seja, até os 24 meses de idade, desde a gestação, é um período em que o nosso paladar tem uma certa formação. O que não significa que depois disso ele não pode ser modificado. O problema é que hoje em dia a gente tem um bando de adulto que age igualzinho criança. Eu nunca provei, mas eu não gosto e ponto final. Se esse é o seu caso, eu quero ter um papinho aqui com você. O nosso paladar pode ser modificado. Não existe nenhum problema da gente mudar em nada na vida, porque mudança significa evolução, pelo menos quase sempre. E no caso do paladar é bom que a gente evolua. Algumas pesquisas demonstram que o mesmo alimento ele precisa ser consumido entre 10 a 12, alguns falam até em 14 vezes, antes da gente poder concluir que de fato nós não gostamos dele. Se você está duvidando, eu te digo que quando eu estudei isso a primeira vez na nutrição, eu também duvidei. Só que aí eu fiz o teste e deu certo. Eu não gostava de manga. Aí eu fui ao mercado, quando eu tive essa aula sobre a formação do nosso paladar, e eu comprei uma manga. Eu odiava manga desde criança. Aí eu cortei a manga em diversos pedacinhos e coloquei ela dentro da geladeira. E todos os dias da semana eu ia até lá e comia um pedaço de manga. No primeiro dia, péssimo. O segundo, também. O terceiro também. Quando chegou no quarto e no quinto, já estava ok consumir a manga. E hoje, manga é uma das minhas frutas favoritas. Então eu gostaria que você tentasse isso também. Tentar experimentar novos sabores, incorporar novos alimentos e manter o seu prato mais diversificado em cores, texturas e sabores. Promete que vai tentar? Eu estou muito ansiosa para saber como foi a sua experiência nesse desafio da atenção plena. Compartilha com a gente aqui nos comentários, na nossa página do Instagram, Cronos_Sonar, ou manda e-mail também, pesquisasonarbrasil@gmail.com. Eu quero muito saber como foi essa experiência para vocês. E peço que, caso você tenha gostado do conteúdo, dê um like no nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das dicas de saúde Cronos. E a gente se vê no próximo vídeo.